Sim, essa foi a atuação mais vergonhosa da história do Palmeiras. Não há o que dizer. Contrário a isso, queda para a Série B, perda de título em final, nada é pior, ou nada foi pior do que essa atuação. Por inúmeras coisas que aconteceram nessa partida, não só a questão dos dois jogadores a mais praticamente o jogo inteiro, porque o que constitui um clássico não é só a vontade de vencer ou aquela gana dos jogadores estarem querendo vencer e tal, e chegando forte, porque olhando pro lado do Corinthians, isso se tornou algo ruim, né? Infrutífero, porque os dois jogadores foram expulsos por excesso de vontade, digamos assim. Só que quando você olha pro lado do Palmeiras, com todas as facilidades que foram impostas ao Palmeiras, porque foi imposto essas facilidades, o Palmeiras não procurou essas facilidades, foi imposto ao Palmeiras isso. E o quanto que o Palmeiras não conseguiu aproveitar em absolutamente nada, para mim é indignante. Como eu já falei em outros motivos, existe sim casos em que a justa causa é necessária, e essa para mim é uma justa causa para a comissão técnica, para alguns jogadores, para Leila Pereira, qualquer um que seja responsável por isso, porque é uma atuação ridícula. No começo da partida, ou melhor, na primeira parte da partida, não dá uma finalização, não é pro gol, é nenhuma finalização, o Palmeiras não chutou, não fez questão de chutar. E parte do primeiro tempo, né, no final ali, já estava com um jogador a mais. Ou seja, ficou com a bola tocando de lado, tentando levantar a bola para a área com um jogador a mais. O adversário, meu amigo, é incompreensível. O time que está com um a menos, ele vai se tacar dentro da área, justamente para se defender de bola aérea, que é a jogada mais simples, né, de qualquer time ridículo, medíocre faça, e bolas pelo meio ali, próximo do gol, para defender a área ali. E o que o Palmeiras faz é justamente facilitar a vida do adversário. Isso não é a primeira vez que isso aconteceu. É várias vezes que acontece. Na maioria das vezes que o Palmeiras está com um jogador a mais, acontece exatamente a mesma coisa. Dificuldade em criar chance. Continuando sobre a partida. Já no segundo tempo, onde o Palmeiras, aí sim, com todo o pensamento, planejamento, não, a gente vai jogar com um jogador a mais, tem que abrir o adversário para criar chances pelo corredor central, para ter facilidade, não ficar só jogando bola para a área. O que o Palmeiras faz? Justamente o oposto. Simplesmente não tenta jogadas com ultrapassagem dos laterais, força a jogada só pelo lado do Alan, e enquanto o Palmeiras estava com um a mais só no segundo tempo, o Alan quase não apareceu porque a marcação do Corinthians dobrava em cima dele e ninguém aproximava para o cara fazer jogada. Ninguém. O Giai não ultrapassava, o Felipe Anderson era nulo, Andreas Pereira, Marlon Freitas só tocava de lado e tentava levantar a bola para a área. Do outro lado, Arthur, Luigi, esses jogadores não pegavam na bola. Quando foi ter dois jogadores a mais, foi que o Alan conseguiu ter mais liberdade, conseguiu ir mais para cima, próximo da área, e conseguiu criar míseras, eu não vou dizer nem chances, mas míseras esperanças para nós, torcedores. O entendimento de jogo dessa comissão técnica é uma coisa lamentável. Marlon Freitas suspenso para a próxima partida, ele faz tirar o Marlon Freitas da partida. O que eu posso mais dizer? O Luigi entra para ser ponta, sendo que você tem o Riquelme e Felipe no banco, ele coloca o Luigi para ser ponta. O que passa na cabeça dessa comissão técnica, desse João Martins, do Abel, que é tudo a mesma coisa, né? Um pensamento só. Esses caras não entendem nada de futebol, cara. Eles não têm capacidade alguma de treinar um time grande, um time forte, capacitado, construído para ser campeão, para jogar futebol. Eles não têm capacidade para isso. Eu já falei inúmeras vezes e repito, o Palmeiras vence, é campeão, vence, tem regularidade porque o clube, como clube mesmo, instituição, e a diretoria, a estrutura proporciona isso. Qualquer treinador horroroso, como o Abel Ferreira é treinador horroroso, pise no Palmeiras, vai fazer exatamente a mesma coisa. Coloca o Dorival Júnior lá. Vai fazer exatamente a mesma coisa. Sabe, às vezes as pessoas esquecem, né? O Palmeiras já está 10 anos, mais de 10 anos nessa mesma batida de brigar por título todos os anos. Já passou inúmeros treinadores. Não é porque só o Abel ganhou a Libertadores que só ele pode ser campeão, só ele tem essa capacidade. Porque não é verdade. Não é verdade. O trabalho que ele vem fazendo há 3 anos é medonho, é ridículo, é lamentável.
Inclusive, como eu já falei em outras vezes, é digno de justa causa, porque é uma falta de ideias, de capacidade, de coragem, de construir o time a partir do ataque. Não é nem ser ofensivo, é ser pelo menos equilibrado, ter ideias ofensivas de jogo. Não é ser exatamente ofensivo, mas ter ideias ofensivas. Não consegue. Quando conseguiu minimamente algo que foi naquele ato do ano passado, ele simplesmente desmontou com tudo, acabou com tudo e entregou o título na mão do Flamengo. E esse ano, não vou dizer que tudo se encaminha para isso, porque é muito cedo. Não vou ser também precoce nesse tema, nesse tudo, né? Mas da maneira que, se continuar dessa maneira, né? De futebolzinho pobre, de um golzinho de diferença, jogo grande, que precisa atacar, que precisa ter mais coragem, peidar desse jeito, vai se encaminhar para dar título para qualquer outro time que seja. Não sei se vai ser o Flamengo ou se qualquer outro que seja, que brigar até o final. Porque não tem futebol, acaba com a criatividade dos jogadores. Eu estou colocando toda essa culpa na comissão técnica, mas os jogadores hoje tiveram muita culpa também. Eu eximo aí o Alan de culpa, o Murilo que jogou bem, o Arthur que entrou bem. Cara, Marlon Freitas, tá? Mais ou menos. Porque o Andrés Pereira, ali nesse segundo tempo, quando o Palmeiras, depois que estava com 2 a mais, o tanto de bola que o Andrés Pereira teve na entrada da área, próximo da área, para finalizar pro gol. E todas as vezes, não é que tanto de vez não, todas as vezes ele simplesmente tocou de lado ou cruzou para a área. Por que ele não arriscou, sendo que a única qualidade desse cara sempre foi, a vida inteira, foi finalização pro gol? Ele não tenta. De maneira alguma ele tentou uma pro gol. E aquela cobrança de falta que ele teve ali é medo. Chutar no ângulo do goleiro, no lado do goleiro, é medo. É medo de isolar, é medo de chutar na barreira. É medo, é simples. Jogador que tem coragem, que tem culhão mesmo, vai bater a falta, vai bater por cima da barreira. Se ele for bater no canto do goleiro, ele vai bater forte, não um chute colocado. Ou ele estava esperando que o Hugo simplesmente fosse escolher o canto, igual numa cobrança de pênalti. Esses caras não têm capacidade nenhuma de ser jogador de futebol. Nos anos 2000 para trás, nenhum, 000, nenhum seria jogador de futebol profissional. Jogador profissional, não estou falando que não jogaria em time grande, não seriam. Por quê? Além de tecnicamente serem horrorosos, não tem a mínima coragem de arriscar jogadas. Porque você pode ser ruim, mas vai na várzea, a maioria é ruim e a maioria tenta. Esses caras sim teriam capacidade de ser jogador. Agora, esses daí, de hoje em dia, nenhum. Giai, o que Giai joga de futebol, pelo amor de Deus? O cara não sabe, com a bola no pé, ele simplesmente trata a bola como se fosse uma pedra. Ele não consegue, parece que a bola de fato é triangular, é quadrada, não é redonda. É uma dificuldade em tocar de lado, em bater na bola para fazer um cruzamento, um arco. Coisa simples, qualquer jogador deveria conseguir. E ele simplesmente não consegue. É uma dificuldade gigantesca. E esse cara é titular do Palmeiras. Cotado para ser convocado para a seleção argentina numa Copa do Mundo. Olha o nível de insanidade do quanto o futebol acabou. E aí, para encerrar, o que é praticamente um pós-jogo, o futebol definitivamente acabou, né? Porque a expulsão do jogador do Corinthians, é regra e tal, e não sei o quê, mas eu acho que aquilo ali é só um retrato para você bater o martelo e falar assim, o futebol aqui pode-se dizer que ele acabou. Porque além do jogo ter sido horroroso, por todas as facilidades que deveria ter sido um jogo bom, pelo menos pro lado do Palmeiras, se tornou um jogo horroroso. E essa expulsão, que é a coisa mais... repete-se a expulsão com o jogador do Corinthians, né? Que tinha sido o Alan, agora foi esse moleque, o André. Mas assim, eu falo o que o pessoal chama de mimimi, né? A nutelagem, que seja chamado. O quão ridículo é um cara ser expulso por isso e ser analisado no VAR uma coisa dessa. É o cúmulo. O futebol, tecnicamente, acabou. É o fim do futebol, sim. Não há retorno, não há melhora, porque ninguém quer melhorar isso e os próprios jogadores são muito cuzões, para falar bem da verdade. Bunda moles. Não tem capacidade, não tem coragem de melhorar isso. Então, vai ficar assim. Eu só vou desanimando cada vez mais de assistir jogo de futebol, porque eu assisti o Grenal esse final de semana e coisa horrorosa que foi esse Grenal. Puta que pariu, que jogo horroroso. E esse Corinthians e Palmeiras, eu não vou dizer que foi pior, mas, cara, foi tão ruim quanto. Porque já mexe com o coração, né?
Mas é isso. Palmeiras conseguiu a proeza de quase perder, né? Que ainda não citei do lance do Yuri Alberto, lá que o Felipe Anderson queria dar uma de Alejandro Guerra em 2017. O cenário, o script, foi o mesmo de 2017, só que seria até pior, né? Que dessa vez o Palmeiras teria 2 a mais. Graças a Deus o Carlos Miguel conseguiu defender uma ótima defesa, mas é isso, fazer o quê? O futebol vai se definhando pouco a pouco. Para mim, esse jogo foi a batida do martelo, martelada final. Fim do futebol.